Bom, bom dia, pessoal. Agora sim, né? Gravando a nossa aula do dia 9/11, depois para passar lá para o canal para quem não puder assistir, né? No horário normal. Alguns recados que eu quero começar dando, pessoal. Primeiro, não saiam no final, que no final eu estou sempre conferindo quem estava em aula, tá? Que aí depois eu passo para a coordenação as faltas, porque nós só temos 4 aulas, né? E aí, se vocês tiverem muitas faltas, acaba prejudicando o desenvolvimento de vocês, a parte de conteúdo também, né? Então, eu sempre estou atualizando a coordenação das faltas do dia. Então, não saiam no final. Gente, o meu outro recado que é muito, muito importante é a questão do trabalho, tá? Desculpa que eu subi as escadas agora, então estou com um pouco de falta de ar, mas já regulariza. O nosso trabalho de inglês, tá? Ele é até amanhã, até o dia 10/11. Eu só recebi 2 trabalhos até agora, que foram da Emanuele Pereira e da Manuela Vig, tá? Então, eu peço a vocês que até amanhã vocês enviem. Agora eu vou retomar o que é o trabalho, tá? Então, vocês vão olhar de novo. Se tiverem alguma dúvida, pode perguntar. Mas, por favor, não deixem de enviar. O trabalho vale 2 pontos e até amanhã, tá? Deixa eu apresentar minha tela aqui para vocês. Bom, turma, o que é o trabalho do nosso terceiro trimestre, tá? Como eu havia pedido para vocês. O nosso trabalho do terceiro trimestre, ele nada mais é do que vocês realizarem algumas páginas do livro que vocês têm aí, tá? A unidade 13 e 4 do caderno 2, tá? Então, o que acontece? Eu pedi que lá na página 174 do segundo caderno, aquela unidade que a gente sempre conhece um pouquinho mais do nosso país, né? A gente chama de In Brasil, vocês copiem o texto daquela página 174, tá? Copia no caderno o texto, tranquilo, tá? E depois disso, realiza a página 175, que é dos exercícios de interpretação desse texto, tá? Além disso, pessoal, pedi que vocês realizassem algumas páginas, tá? Que são essas páginas que estão aí. A 164, 165, 169, 170, 177, 179 e 180, tá? Então, vocês vão fazer todas essas páginas, todas essas atividades. Vocês vão copiar o texto no caderno de vocês, vão tirar foto e vão me enviar até amanhã, colocando o nome de vocês e a turma para que eu possa anotar, tá? Então, até amanhã eu preciso dessas páginas realizadas, a foto dela, para contabilizar a nota de vocês, lembrando que esse trabalho vale 2 pontos, tá? 2 pontos no terceiro trimestre é super importante, né? Eu acredito, tá bom? Então, vamos lá. Só passar rapidinho, assim, ó. A gente hoje tem uma aula, segunda que vem a gente tem a nossa última aula, e depois vocês já entram no período de avaliações na quarta-feira, a partir do dia 18, né? Vocês estão vendo que eu tô cada vez mais cansada, né? Eu já tô com 37 para 38 semanas. Eu não sei quando que vai ser. Eu já tô começando a sentir uns incômodos aí, então a gente nunca sabe, né? A princípio, é só para o dia 23 de novembro, então eu estarei com vocês na semana que vem, mas se eu não estiver, vocês vão ter outra professora no meu lugar, né? Nesse período de licença que eu vou tirar. Mas eu vou passar todo esse meu material para ela, tá? A prova, quem vai organizar a prova de vocês sou eu, tá? Eu vou fazer, já comecei a trabalhar nessas avaliações, eu que vou colocar no sistema, eu que vou desenvolver a prova. Só de recuperação vai ser a professora que vai ficar no meu lugar, tá? E o que a gente viu até agora? A gente trabalhou com essas expressões de size, for, just, aware e at, ainda lá no caderno 2, tá? Referente ao present perfect, tá? E aí no caderno 3, pessoal, a gente começou a trabalhar com reporter speech, que nada mais é que o discurso reportado, tá? O que a gente viu até agora? A gente viu como reportar comandos ou instruções, né? Então, aqui no told, no asked, ou seja, me contou, me pediu, né?
a gente tem esses comandos para tratar essas palavras, essas informações, ou seja, coisas que são pedidas a mim, tá? Coisas que são realizadas, feitas por outra pessoa para a gente reportar isso, tá? Isso a gente já trabalhou, a gente já fez alguns exercícios, a gente conheceu os pronomes, tá? Os pronomes objetos, o object pronouns, isso tudo lá na revisão a gente vai retomar um por um, tá? A gente fez exercícios, a gente viu também o report speech, quando alguém me convida ou promete algo, então que eu vou reportar isso, que a pessoa me convidou, que a pessoa me prometeu algo, né? Como a gente vai fazer isso, utilizando as palavras ask e tell no passado, né? Ou invite no passado, promise no passado, né? Para a gente reportar. Além disso, a gente conheceu o past perfect, né? Que é, então, um passado do passado. E foi por aqui que a gente terminou a nossa última aula, lá no dia 30 de outubro. Foi a nossa última aula no Past Perfect, onde eu passei para vocês alguns exercícios. A gente fez, se não me engano, esse exercício em aula, né? Que foi na página 177, tá? Aqui. E, então, fizemos esse aqui também, do número 2. Se não fizemos, eu deixei de tema. Eu quero saber se a gente pode continuar ou vocês têm alguma dúvida referente às atividades que foram deixadas. Podemos seguir, então, pessoal? Bom, vamos lá, então. Hoje, gente, a gente vai continuar conversando sobre o último detalhe do report speech que cai no conteúdo de vocês e mais sobre 2 verbos modais para a gente encerrar o conteúdo desse terceiro trimestre, tá? Então, já estejam com o livro 4 próximo de vocês, que no final da aula a gente vai utilizar ele, tá? Então, pessoal, o report speech, né? O discurso reportado que a gente vem falando até agora. A gente viu como a gente reporta instruções, como a gente reporta comandos, como a gente reporta convites, promessas, né? E o que a gente vai ver hoje como o encerramento desse conteúdo do report speech? Como que nós vamos reportar frases afirmativas e negativas usando essa estrutura do told e do said, né? Do me falou, do me contou. E então, como que a gente vai fazer isso, tá? Vamos observar os exemplos aqui embaixo. He said that, entre parênteses, né? Esse entre parênteses quer dizer que ele é opcional. Esse that, quando a gente vai reportar, tanto eu posso utilizar ou não, tá? Na maioria dos casos, a gente reporta utilizando that, para se referir que foi aquilo que a pessoa falou, né? Mas não necessariamente é obrigatório, tá? Então, he said that he didn't know her name. Então, ele falou, né? Ele contou que ele não sabia o nome dela. Eu também posso reportar esta frase utilizando a expressão told. He told her, ele falou a ela, ele contou a ela, that he didn't know her name, que ele não sabia o nome dela, tá? Então, esse that, ele entra, se a gente fosse traduzir, como se fosse o quê, né? Mas ele é para se referir que ele falou, tá? Mas ele é opcional, não necessariamente eu preciso utilizar. O que nos importa aqui nesse comando na página 181 é como a gente vai reportar uma pergunta. Então, alguém me perguntou algo e eu quero contar a uma outra pessoa que me perguntaram isso. A gente tem 2 maneiras de fazer esse discurso reportado, tá? Quando a gente reporta perguntas em inglês, a gente pode usar o asked, que foi a pergunta, mais o if. Por que esse if que a gente viu lá nas condicionais acompanha? Se a gente, eu falei para vocês, quando a gente trabalha com if, é o se, né? É uma condição. Então, quando eu pergunto ali asked plus if, ela me perguntou se. Aí eu vou dizer o que foi perguntado a mim, né? Então, além disso, a gente também pode usar com um pronome interrogativo, tá? Essas 2 maneiras de reportar perguntas. Ou eu vou reportar utilizando asked plus if, ou um pronome interrogativo, como what, where, why, com o verbo da frase no passado, tá? Então, vou mostrar um exemplo para vocês aqui, ó. Do you like love histories? Aí eu quero reportar essa pergunta, né?
He asked me, ele perguntou a mim, if I liked love stories, né? Então, ele perguntou a mim, tá? Agora, a última ali. Where do you want to go? Onde você quer ir, né? Aí eu não vou reportar com asked mais if. Eu vou reportar com asked e vou colocar um pronome interrogativo. Porque eu tenho já um pronome interrogativo ali, where, né? Então, he asked me where you wanted to go. Então, observe que o verbo aqui, no primeiro exemplo, eu usei o if, né? Usei o asked e o if. O me é o objeto que a gente tem que usar para dizer a quem ele perguntou, né? Se fosse a ela, então, he asked her, ele perguntou a ela, ou perguntou a nós, he asked us if I, e o verbo like, ele veio para o passado, liked, né? Assim como no segundo exemplo. Where do you want to go? He asked me, ele perguntou a mim, porque aqui é you, né? Também, where I wanted, ou seja, onde eu queria ir, né? Porque eu estou reportando isso a alguém. Essa pergunta não está acontecendo agora. Então, se eu estou contando dizendo no passado. Ele me perguntou se eu gostava, ele me perguntou o que eu queria, onde eu queria ir, né? Então, por isso que eu vou reportar dessas duas maneiras, tá? Agora, acho que no exercício a gente fazendo vai ficar mais claro para vocês que a gente pula lá para a página 185 para fazer os exercícios exatamente desse conteúdo, tá? Que é o exercício número 2. O número 2, pessoal, é quando a gente vai reportar as frases afirmativas, que foi o que eu primeiro comentário ali que eu fiz, né? Como a gente vai reportar essa frase para alguém, né? Então eu vou diminuir aqui. Já falei para que não saia no final que eu confiro a chamada de novo, né? Deixa eu abrir uma caixinha de diálogo aqui. Então, letter A, guys. Letter A, tell, I go to the cinema sometimes. Theo me falou ali, né? O Theo afirmou, uma sentença afirmativa. I go to the cinema sometimes. O que eu aprendi agora há pouco? Que para reportar frases afirmativas e negativas, eu posso usar o told mais o objeto, ou said, that, com o verbo no passado, tá? Então, é exatamente essa estrutura que eu vou aplicar agora nesse exercício aqui, tá? Então, voltando. Desculpa, gente. I go to the cinema sometimes. Então, o Theo me contou que ele vai no cinema de vez em quando, né? Então, Theo said, o Theo disse, né? Theo said that he, o verbo aqui é o verbo ir, I go, né? Ele no passado, ele vem para went. Theo said that he went to the cinema sometimes, tá? Então, o que eu fiz aqui? Nada mais do que reportar a frase dele. Ele disse assim, I go to the cinema sometimes. Eu vou para o cinema de vez em quando. Aí eu vou lá encontrar alguém e vou dizer que o Theo disse que ele vai no cinema de vez em quando. Então, Theo said, Theo disse, that, disse que, de vez em quando ele vai no cinema, né? He went to the cinema sometimes. Então, eu trouxe o go para o foi, né? Para o went. Para ir ao cinema de vez em quando, ok? Letter B. Pamela disse o seguinte, I never traveled to the beach. A Pamela disse que nunca viajou para a praia, né? Então, a gente já tem o início preenchido ali. Pamela said that. Então, a Pamela disse que she... Aí, agora aqui, Pamela said that she... Porque o had never, a gente viu past perfect, né? Se ela falou never, ela nunca foi, né? Ela nunca viajou. Então, eu trago isso para mais atrás, tá? Eu sempre estou no report speech voltando um passo atrás na frase. Então, se eu já estou falando que ela nunca foi, eu vou então dizer que ela nunca mesmo foi. Então, eu vou usar o past perfect. Pamela said that she had never, né? O que ela fez? Viajou, né? O verbo travel. O verbo travel, ou a gente pode
colocar o ED no final com um L só, ou pode ser com dois. O inglês britânico, as palavras que terminam com L, eles dobram o L, tá? Isso é uma regra que a gente não viu, então aqui a gente coloca com um só, tá? Travel to the beach. Tá? Tranquilo até agora, pessoal? Querem tentar fazer ou eu posso continuar fazendo, explicando ali para vocês uma a uma? Bom, vou continuar então, tá? E assim a gente tem, vocês ficam com todas as respostas corretas aí no livro de vocês, tá? Até para estudar. É exatamente assim, pessoal, que vai aparecer na prova de vocês, tá? A prova de vocês em si, ela não tá pronta ainda, né? Mas é basicamente isso que eu vou botar. Ó, leia a frase abaixo e marque como marque a alternativa que tem discurso reportado, que tem o report speech correto, né? Então, vocês vão lá e vão olhar a frase se é uma afirmativa, se é uma instrução, se é uma pergunta, como vocês vão reportar, tá? Então, aí vocês vão lá, olhem no livro de vocês qual a estrutura utilizada correta, tá? Letra C. My friends need help, said Ellen. Ou seja, meus amigos precisam de ajuda, disse a Ellen, né? Então, aqui eu tenho Ellen said that, ou seja, a Ellen disse que os amigos de quem? Da Ellen, os amigos dela. Her, né? Her friends. O que eles precisam? Qual é o verbo? Eles precisam de ajuda. Então, o verbo need vem para o passado. Needed help. Pronto. Então, a frase My friends need help, said Ellen. Ellen said that her friends need help. A Ellen disse que os amigos dela precisam de ajuda, tá? E a última para encerrar, pessoal. These aren't our books, the students told the teacher. Então, esses não são os nossos livros. O aluno disse, os alunos disseram à professora, né? Então, como é que vai lá? The students falaram, né? Contaram. Então, aqui a gente pode dizer told. The students told the teacher that. Told the teacher that. Por que o this se transformou para told? Sempre no report speech eu faço essas alterações, tá? Então, o this era um pronome demonstrativo que a gente usa para perto, né? Para dizer que está perto. Ele é o plural do this. Então, ele está dizendo que esses livros que estão aqui não são deles. No momento que eu vou reportar o discurso, eu estou me referindo àqueles lá, né? Eu estou reportando uma coisa que aconteceu. Então, está longe do interlocutor, está longe de quem está falando. No momento que está longe, eu tenho que trocar meu pronome demonstrativo também. Se eu falei estava com o pronome demonstrativo perto, a pessoa que vai contar o que eu disse está longe, né? Então, ela vai reportar o interlocutor estando longe dela. Então, that told, que é o plural, né, para longe. Told, o que ele disse, então? Desculpa, eu ouvi a TV aqui, meu filho acordou. The students told the teacher that told, né, eu tenho aqui o verbo to be, eles disseram que não são, né, aren't. Então, se esse aren't está na negativa com o verbo to be, eu vou levar o verbo to be para o passado. O verbo to be no passado tem duas configurações, que é o was no singular e o were no plural. Nesse caso do were, daqui do are, está no plural, só que aqui na negativa. Então, weren't their books. Tá? Então, the students told the teacher that those weren't their books. Os estudantes falaram à professora que aqueles livros, né, não eram deles, tá? Exatamente assim que vai aparecer aí para vocês na prova, tá?
Se vocês querem que eu mande foto dessas respostas lá no grupo, vocês me avisem, tá, pessoal? Que aí no final eu posso tirar foto e mandar lá no grupo de vocês sem problema nenhum, tá? Próximo exercício, pessoal, da mesma página, exercício número 3, tá? Sarah is reporting a conversation she had with Peter. Ela está reportando uma conversa que ela teve com Peter. Complete it with the verbs in the correct tense. Completando, então, os verbos no verbo correto, tá? Então, aqui, ó, primeiro, ela está reportando uma pergunta, né? Peter asked me if I. Então, como é que eu sei que era uma pergunta? Porque a estrutura do asked, if, né? Então, ele perguntou a mim, né? Então, vamos completar aqui. O que eu falei para vocês? Que a gente, quando tem uma pergunta, asked mais if, ou um pronome interrogativo, a frase vem com o verbo no passado, né? Então, a gente vai levar esses verbos aqui, nada mais do que levá-los ao passado. Vamos lá? Então, eu vou numerá-los de 1, né, até o final. Então, Peter asked me if I played, né? Se eu falei, então, que eu tenho que reportar com asked, if e o verbo no passado, o verbo que está entre parênteses vai para o passado. A musical instrument, ou seja, o Peter perguntou a mim se eu tocava um instrumento musical. Aí ela respondeu, I told him, eu falei a ele, o can, pessoal, ele está no presente, eu tenho que levar para o passado, que eu conseguia, que eu tocava violão. I could play the guitar, né? O que aconteceu depois? He then invited, ele me convidou to join his band, né? Então, he then invited me to join his band. Ele me convidou, então, para tocar com a banda, para aproveitar com a banda. I said, né? Eu disse I not be. Not be é o verbo to be no passado, na negativa, né? Como eu falei para vocês, a gente tem duas opções. A gente tem o was e o were. No singular, was, ali tem o I. Então, eu vou trazer para wasn't, tá? I wasn't sure. I asked him when they rehearse, ensaiar. Né? Então, quando eles iam ensaiar, só que aí eu tenho que levar para o passado também. Rehearsed, ok? He told me they, e aí eu tenho que levar esse meet, né, para o passado do meet, com um E só. Então, meet every Saturday afternoon at Linda's place. He asked me se I agreed. Então, ele me convidou para ir, né, e para assistir, e ela concordou. Então, ali o verbo come, a gente vai para to come. Tá? No infinitivo aqui. He asked me to come. And see, I agree. Ok? Então, nada mais do que, se eu tenho uma pergunta, que aqui a gente tinha várias perguntas e respostas, eu tenho que reportar isso levando ou asked, if e o verbo no passado, ou asked com o pronome interrogativo e o verbo no passado, tá? Então, a gente faz essa utilização aqui. Tá, gente? Dúvidas aqui? Dúvidas? Podemos continuar? E aí a gente vai finalizar aqui e vai lá para o livro 4. Tranquilo, gente? Estão aí ainda? Estão me ouvindo? Bom, a Luísa respondeu ali, muito obrigada. Gente, o que a gente viu, então, nessa aula, né? A gente viu como reportar, deixa eu apresentar aqui para vocês. Meu Deus, cadê o meu... O meu mouse fugiu. Quero botar como apresentação de slide. Agora ele volta. Voltou? Não, não voltou. Será que encrencou a minha apresentação? Bom, eu não consigo jogar como apresentação. Eu acho que F5 joga. Aí. Tá?
Então, o que a gente viu nessa aula? Report speech, né? Como a gente vai reportar frases afirmativas e negativas e como a gente vai reportar perguntas. Então, a gente tinha visto até agora reportando frases ditas, né? Instruções, comandos realizados e também convites e promessas. Agora, a gente viu como a gente reporta perguntas e como a gente reporta frases afirmativas, né? Então, é exatamente isso que diz no resuminho ali para vocês na página 187. We report statements use the verb say and tell in the past, ou seja, said, told, plus past tense. After said, you usually use that. After told, we have to a person or a personal object. Ou seja, pessoal, a gente tem esse cuidado. Depois de said, geralmente eu vou usar o that para me referir que ele disse, né? O que ele disse. Depois de told, geralmente eu uso ou um pronome ou um pronome objeto, tá? Então, vocês têm que cuidar isso. Como a gente viu ali, ou usava o she ou usava o her para se referir a quem tinha dito, tá? Como temos aqui, Peter doesn't live in London, his parents said. Ou seja, Peter não mora em Londres, disse os pais, né? Então, exatamente como, entre aspas, his parents said. Os pais dele falaram, né? Peter's parents said that, ou seja, os pais do Peter disseram que, então o que eles disseram? He didn't live in London. Ou seja, a frase estava no presente simples, no simple present, porque eu usei o doesn't. Eu trouxe ele para o simple past, né? Ou se não, pessoal, Peter parents told, os pais do Peter contaram a nós, told us that he didn't live in London. Ou seja, os pais do Peter contaram a nós que ele não mora em Londres, tá? Qual a diferença? A diferença é que aqui eu tenho said e that, e trouxe a frase para o passado. Aqui eu tenho o told e um objeto, told us, e a frase para o passado, tá? É só isso que vocês têm que ter esse cuidado na hora de reportar. Se eu vou usar o said, that. Se eu vou usar o told, us, told her, told me, né? Então, eu tenho que usar um objeto, tá? E agora as perguntas, pessoal. Will report question use the verb ask in the past, ou seja, eu vou usar para reportar as perguntas o asked, que é o verbo ask no passado, mais o if, or the question word plus the affirmative form of the verb in the past. Ou então eu vou usar o pronome interrogativo, que é o what, where, why, na forma, né, para afirmativa, para depois trazer a frase no passado. Como assim? Os exemplos que a gente viu. Where are you going? Are you going home? Onde você está indo? Você está indo para casa? Aí eu vou colocar ali, a Cindy asked me. A Cindy me perguntou, coloquei entre aspas. Beleza, como eu vou reportar isso? Cindy asked me where I was going. Então, aqui eu tenho uma pergunta reportada com pronome interrogativo. Cindy asked me where I was going. Onde eu estava indo. Ou se não, com if. Cindy asked me if I was going home. Se eu estava indo para casa, tá? Então, essas são as diferenças. Perguntando com pronome interrogativo, eu vou colocar ali o asked me, o ask no passado, mais o objeto, e o pronome interrogativo, ou o asked me, o asked mais o objeto, com o if, para perguntar onde eu estava indo, tá? Se eu estava fazendo determinada atividade, tá? Agora, para encerrar, gente, a gente dá um pulo rápido lá no livro 4, como eu falei para vocês, tá? Livro 4, página 175, a gente tem o verbo modal should, né? O que é esse verbo modal should? Na página 175, ele é retratado para vocês. Diz o seguinte, Martha's uncle said, ou seja, o tio da Marta disse, you should eat, you should prepare a meal for yourself. Ou seja, você deveria comer, você deveria preparar uma refeição para você, né? O que é isso, pessoal? A gente usa esse should quando a gente quer dar um conselho para alguém ou fazer uma sugestão de algo. Observe o exemplo a seguir.
You should eat vegetables and fruit. You shouldn't eat junk food. Então, gente, nada mais é do que aqui eu dar conselhos, tá? Para dar conselhos, eu uso esse verbo should. E aí vocês têm esse exercício aqui embaixo que vocês podem fazer. Se tiver dúvida, pode me perguntar na próxima aula, que é só ligar. Vocês têm alguns problemas aqui. Por exemplo, I can't stop coughing. I have a headache. My stomach aches. Né? Então, eu tenho alguns problemas até de saúde. I think I have a cold. Eu penso que eu estou gripado. My knee hurts. Então, vocês têm que aconselhar essas pessoas o que elas devem fazer. Como, por exemplo, my knee hurts. Meu joelho dói. You shouldn't run. Você não deveria correr, tá? Então, esse verbo modal should, pessoal, nada mais é do que eu dar conselhos. Se a pessoa vai seguir esses conselhos ou não, aí eu já não sei. Porque a gente tem aquela seguinte regra, né? Se conselho fosse bom, não se dava. Então, aqui eu uso essa estrutura do should e o verbo simplesmente para dar conselhos. Should e o verbo é um conselho afirmativo. Shouldn't e o verbo é um conselho negativo. Você não deveria, né? Você deveria e o should. Você não deveria e o shouldn't, tá? Agora, se vai ser seguido ou não, a gente já não sabe. A gente fez a nossa parte, tá? E aí, gente, para finalizar, na página 182, a gente tem um outro verbo modal que é diferente dele. Ele é o oposto. Por que o oposto? Olha ali, a gente tem algumas placas. Now look at the signs. Connect them to their real meaning. A gente tem algumas placas e pede para que vocês conectem eles aos seus significados, né? Então, vamos ver alguns aqui. Por exemplo, essa plaquinha vermelha pedindo para parar. O que quer dizer isso? Que a pessoa tem que parar, né? Então, you must stop, né? A pessoa deve parar. Essa plaquinha aqui com uns pezinhos e essa taxa ali de proibido, né? O que deve ser isso? You mustn't wear shoes. Você não deve usar sapatos, né? Ou essa pessoa correndo aqui, né? You mustn't run, né? Não pode. Aqui celulares também são proibidos. You mustn't use cell phones. Aqui jogar lixo também é proibido. You mustn't litter. E esta aqui, né, que é aquela placa de atenção, you must pay attention. Qual a diferença entre o should e o must? Só olhando essas duas definições, alguém se arrisca ali a colocar para mim, por favor? Para a gente encerrar a aula de hoje, gente. Vamos lá. Qual a diferença entre o should, que a gente viu agora há pouco, e o must? Vamos lá, coloquem aí. Participem. Para eu saber que vocês estão acordados. Não. Should e must, pessoal. Ninguém arrisca dizer qual a diferença entre um e outro? Não? Olha só. Lá no should, eu tinha um conselho. Conselho, não sei se vai ser seguido ou não, né? Como eu falei para vocês. Conselho fosse bom, não se dava. Aqui, pessoal, eu tenho uma obrigação, tá? Então, essa é a real diferença entre o should e o must. Eu uso o should quando eu quero aconselhar alguém. E eu uso o must quando eu quero dizer que é proibido ou que não é, né? Que você não deve fazer ou que você deve fazer, mas no sentido de obrigatoriedade, tá? Diferente do should, que o should é um conselho, né? Eu vou lá e vou te aconselhar. Se tu vai seguir, se tu vai acreditar no meu conselho, não sei, né? Agora, o must, não. O must trabalha com obrigações, tá? E é o que diz aqui na página de vocês. Complete this definition with must ou mustn't. E aí, ali fala ali, ó. We use must for obligations and we use mustn't for prohibitions. Então, a gente vai usar o must para obrigações que você tem que fazer, você deve fazer. E usamos o mustn't na negativa quando são proibições que você não pode fazer, tá? Exatamente como tá aí, ó, nessa partezinha amarelo para vocês na página 182. Usamos o must mais o verbo no infinitivo para indicar a obrigação, tá? A obrigação que deve ser feita. E usamos o must mais not para proibição. E aí a gente tem essa abreviação aqui, ó,
do mustn't, tá? Na forma interrogativa, a gente só inverte eles de lugar. O must vai para frente. Must you go? Né? Você deve ir, uma pergunta, tá? É sempre isso. Sempre coloquem isso na cabeça. Should, eu vou aconselhar. Se vai ser seguido ou não, eu não sei, porque quantas vezes a gente fala para uma amiga um conselho e que ela não segue, né? Agora, se eu usar o verbo modal must ou mustn't, eu estou falando de obrigações e de proibições, tá? E aí elas têm que ser seguidas, elas têm que ser cumpridas, ok? Pessoal, o exercício dessa página 182 fica para vocês fazerem em casa, tá? A gente tem aqui afirmativa, negativa e interrogativa. Let's practice what the sign mean. Use the verbs. Ou seja, a gente tem esses sinais aqui, essas plaquinhas, e vocês têm que, então, colocar frases na afirmativa ou na negativa, né, de acordo com a placa, para que vocês façam a frase correta. Lembrando que quando temos essas placas, a gente tem que seguir. Nós somos obrigados, né? Então, por isso que a gente trabalha com o verbo modal must, ok? Dúvidas, pessoal? Não é difícil, né? É bem tranquilo, principalmente essa parte dos verbos modais. Acho que a parte do report speech é que pode dar uma complicadinha, mas eu acho que como vocês estão com essa facilidade de estar em casa, estão com o material de vocês, se torna um pouquinho mais fácil, né? Mas dúvidas, eu acho que estou aqui para ajudar vocês. Não? Bom, não se esqueçam do trabalho, vou interromper a gravação aqui, não